Boa tarde, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro formativo virtual do programa Suzano de Educação. Nós estamos felizes, eu e os formadores estávamos ansiosos por esse momento, né? Nós estávamos planejando isso há um tempo. E nós vamos começar ouvindo o depoimento do Israel Batista Gabriel, que é coordenador do desenvolvimento social da Suzano, no Mato Grosso do Sul e São Paulo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Hoje é um dia especial. É com imensa alegria que nos reunimos virtualmente para realizar esse primeiro encontro nacional do programa Suzano de Educação, com o tema A Função Social da Escola e o Regime de Colaboração Intermunicipal durante e pós-pandemia. Nesse tempo de isolamento social, utilizamos esta ferramenta virtual para nos aproximar e estreitar as relações com os municípios que estão espalhados pelo Brasil. Nós, do Programa Suzano de Educação, temos como intuito base investir no aperfeiçoamento da qualidade do ensino público, com estratégia de desenvolvimento profissional dos educadores das redes públicas para a gestão com foco na aprendizagem dos estudantes, bem como também na participação social, que é super importante. É isso que nos movimenta, é onde canalizamos nossas energias enquanto empresa, e é o foco de quem se preocupa com a qualidade da educação brasileira. Nós somos um dos setores para contribuir nesse processo de melhoria. Por isso, nos colocamos lado a lado para construir a várias mãos e entender as necessidades dos territórios onde a Suzano está, pois acreditamos em dialogar para melhor construir. Diante do contexto da pandemia, tivemos que mudar nossos planejamentos e nossas ações. Modificamos nossa estrutura de acompanhamento para atender as demandas prioritárias da educação durante esse período. São muitas as incertezas desse cenário, mas todos temos a mesma preocupação. Todos nós estamos nos reinventando e ressignificando nossas práticas. Entretanto, estaremos sempre juntos para pensar em soluções, encontrar caminhos possíveis agora e pós esse cenário. Desta forma, quero agradecer imensamente essa parceria com todos vocês que estão nos municípios, com nossa equipe Suzano, com nosso parceiro SEDAC, assim como outros também. É preciso ter coragem e competência para fazer acontecer. Temos plena ciência do comprometimento e força de vontade dos profissionais de educação dos municípios. Vocês são pessoas que, para nós, inspiram e transformam. Com essa mensagem, eu quero desejar boas-vindas a todos vocês e um ótimo webinar para todos. Muito obrigado. Que bom, né? O Israel nos estimula, né, a começar com todo o gás essa conversa. Eu quero dar boas-vindas aos arranjos dos 5 estados que estão conosco, né? Mato Grosso do Sul, o Maranhão, a Bahia, no Espírito Santo, que nós temos 2, o Espírito Santo 1 e 2, e no estado de São Paulo também, que contamos com 2 arranjos. Quero pedir para vocês se identificarem aí no painel de comentários, coloque o seu nome, o nome da sua cidade, para nós acompanhar a entrada dos nossos queridos participantes. Como disse o Israel, nós temos mantido contato com vocês o tempo todo, buscando apoiá-los, buscando repertoriá-los com materiais, com outras formas de apoio em relação à normatização. Nós temos tido esse contato, cada formador tem tido contato com o seu arranjo. E nós sonhamos com um momento em que nós pudéssemos ter um momento comum com todos os arranjos. E esse momento é agora, né? Então, nós contamos com a participação de vocês. Essa temática da função social da escola e o regime de colaboração, ela surge muito alinhada ao objetivo que nós temos com a proposta desse ano, né? Como a Suzano investiu nessa estratégia de arranjos de desenvolvimento da educação. E, infelizmente, nós tivemos pouquíssimo tempo para ter contato presencial com vocês.
mas nós apostamos muito nesse formato virtual para manter o vínculo, para manter essa forma de colaboração, para manter a cooperação entre vocês, e esse webinar tem essa finalidade. Ele é um encontro formativo, ele é um encontro para pautá-los para a tomada de decisão nesse momento. Então, a gente quer muito ouvir vocês, a gente quer muito a participação de vocês aí pelo painel de comentários que fica aberto, e a gente também quer saber quais dos nossos municípios estão aí. Então, escreve para nós, dá uma palavrinha, dá um oizinho, você que está nos acompanhando. Tá bom? Bom, nesse encontro, a gente planejou colocar em discussão alguns aspectos importantes, que a gente avalia que podem contribuir nesse momento. O primeiro deles é esse cenário que a gente está vivendo da pandemia e as muitas demandas e as muitas ofertas que a gente tem. A segunda coisa são os desafios e as prioridades de cada município, considerando esse contexto atual. O terceiro é a função social da escola na garantia do direito à educação. Então, essa é uma ideia, esse talvez seja o cerne da nossa conversa com vocês, né? E a escola como agente articulador e implementador de políticas públicas. Então, nesses dois, o terceiro e o quarto objetivos, eles são o cerne da nossa conversa. A gente está avaliando que é muito importante recuperar essas questões conceituais para apoiar a tomada de decisão nesse período emergencial. A outra coisa é a escola no contexto da pandemia e essa demanda de revisão de práticas, como é que isso está coexistindo. E, por fim, as potencialidades da colaboração intermunicipal nesse contexto todo que a gente está vivendo. A gente entende, na formação, e acho que nos nossos momentos com vocês, a gente tem mostrado isso, de que a educação ela não deve ser uma tarefa solitária, né? Ela já não deve ser uma tarefa solitária em momentos normais. Num momento como esse, o alinhamento de forças, a colaboração e a cooperação, elas são essenciais para a gente vencer melhor, porque todo mundo vai passar por esse momento. Qual é o legado que nós vamos ter desse momento vai depender muito das nossas decisões. E aí a gente está investindo o tempo todo na formação com vocês, na crença de que a articulação entre todos os atores, professores, coordenadores, gestores educacionais e escolares, todos os parceiros que nós temos no município, as famílias, né, a comunidade como um todo, trabalhando juntas, a gente vai chegar num resultado melhor, né? Vai chegar com menos prejuízos, porque não dá para a gente dizer que não haverá prejuízos, né? Nós temos prejuízos, não dá para passar por um contexto como esse, achando que não haverá prejuízos. Mas a gente aposta que, estando juntos, a gente vai vencer com menos prejuízos. E o que a gente, para discutir a primeira questão que nós pensamos nossa, todo mundo fala para nós assim, gente, são tantas informações, são tantos webinários, são tantas coisas, tantos textos que chegam, tantas dicas que chegam, e a gente fala, o nosso é mais um. Como é que a gente começa, então, dando algumas dicas para vocês desse contexto, são dicas que a gente também tem se apropriado, porque acho que tem chegado um excesso de conteúdos para todo mundo, né? A primeira coisa que a gente acredita é que é necessário selecionar o que cabe e o que não cabe dentro daquele momento que o seu município, a sua realidade está vivendo. Então, tem inúmeras dicas, tem inúmeras situações e ofertas de conteúdo, mas como que eu faço para saber o que é importante e o que não é, né? Primeira coisa que eu preciso olhar é para a minha realidade. Então, eu preciso, junto com a minha equipe, sondar o meu contexto, levantar as nossas condições e identificar quais demandas a gente tem. E aí, diante dessas demandas, eu vou selecionando as ofertas que vão chegando para mim, né, e para a minha equipe nesse contexto. A outra coisa que a gente pensou é que é o momento da gente viver um período, assim, de reconhecimento das próprias condições e dos próprios desafios. Então, é um momento de humildade, né? Dizer, puxa, um pouco sobre isso,
mas eu sei mais sobre isso, como é que eu equalizo, quem na minha equipe pode me ajudar, quem dessas pessoas, desses especialistas que estão oferecendo esse conteúdo para mim, pode me ajudar nesse momento. Então, é um momento da gente também reconhecer nossas limitações e a colaboração vai ajudar, né? A troca de conhecimentos pode ser potente, mas primeiro eu preciso saber no que eu tenho que avançar, no que a minha equipe precisa avançar. Então, nós temos que conversar sobre isso, né, para fazer essa busca. Em terceiro lugar, acho que é importante a gente reconhecer esse esforço, né? Então, são tantas iniciativas, tantas coisas, o que importa é a gente não ficar de braços cruzados, é a gente não se acomodar à nossa situação, dizendo, eu vou esperar para ver o que vai sair ali, eu vou esperar para ver o que vão mandar das normativas, dos pareceres. Não, vamos à luta, vamos buscar, vamos, nesse mar de informações que a gente tem, vamos buscar essas informações, trazê-las para a nossa realidade, para a gente poder avançar. E aí vai uma dica que eu acho muito valiosa e que das minhas conversas com os municípios, isso tem sido um destaque. Como vocês estão registrando todo esse processo? Como anda a documentação pedagógica? Como anda a documentação da secretaria? Como anda a documentação da escola? Como é que nós estamos já olhando para o que tínhamos e para as revisões que estamos fazendo agora? Como é que nós não vamos perder a memória de todo esse processo? Então, é importante ter registros, é importante ir combinando com a sua equipe quem faz o registro do quê, como manter esses registros atualizados, né? Como é que eu garanto a regulamentação de tudo isso, as normatizações de todas essas ações, porque o Antônio Nova, esses dias, num vídeo que eu compartilhei com a gente, ele disse uma frase que não sai da minha cabeça, que é agir na urgência, mas pensar no futuro. Então, eu estou agindo na urgência agora, na emergência, mas existe um porvir, existe um futuro, e a gente precisa já começar a atuar com ele, né? Considerar esse futuro a partir de agora. E a última coisa que nós destacamos é que vocês aproveitem ao máximo os encontros que têm ocorrido com os nossos municípios, entre os nossos municípios, conosco, com formadores, porque eles têm se mostrado um ambiente muito potente e muito fértil para troca de experiências e para apoios mútuos, né? E para troca de conhecimento, para troca de ferramentas. Então, é muito importante que nesse momento vocês reconheçam o valor desse espaço que está sendo oferecido no programa Suzano de Educação, do projeto Arranjo de Desenvolvimento Social do ano de 2020. Não estamos no melhor contexto, não era dessa forma que a gente imaginava trabalhar com vocês. Nós também tivemos que, como disse Israel, né, nos revisitar, nos reinventar, mas a gente está acreditando muito na potência que esse trabalho tem virtualmente e para garantir essa energia aí entre os municípios que estão conosco no programa. Tudo bem? Então, quero reforçar para vocês que nós estamos abertos para ouvir vocês e nós vamos começar, então, essa conversa a partir de uma ideia que também tem me deixado muito inquieta, às vezes, que a gente está vivendo um momento de consternação mundial. Mas ele ao mesmo tempo, tem nos dado oportunidade, ao mesmo tempo, de ressignificar algumas coisas. Na vida, né? Acho que todas as pessoas estão ressignificando muitas coisas, mas nessa conversa que a gente está fazendo da função da escola, tem uma coisa que eu tenho visto que está sendo muito bacana, que é revisitar o papel da escola, revisitar o papel do professor, revisitar o papel da família, da relação da família com a escola, né? Então, é um momento dúbio, em que a gente está sofrendo por um lado, mas a gente tem oportunidades de crescer aí por outros. E aí nós vamos começar essa conversa com o Fernando Mendes, que atua nos arranjos do Mato Grosso do Sul e do Espírito Santo. E eu queria perguntar para o Fernando o seguinte, Fernando, considerando a função social da escola,
quais princípios são fundamentais os nossos participantes preservarem nesse momento de emergência? Muito bem, boa tarde a todos e todas. É com muito prazer que a gente participe e convida vocês para integrar esse movimento que a gente está fazendo aqui hoje, que nada mais é de uma roda de conversa entre educadores para pensar as novas perspectivas da escola durante e no pós-pandemia, né? Então, muito boa tarde para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Eu acho que tem uma questão histórica que talvez seja fundamental que a gente retome nessa pergunta que a Ângela compartilhou comigo, que é justamente pensar o papel da educação no enfrentamento e na reconstrução dos estados e das nações no pós-guerra e nessas grandes movimentações sociais que nós passamos, né? A educação sempre teve um papel muitíssimo importante na reconstrução das nossas sociedades nessas grandes cisões. E, neste momento, será fundamental que a gente reconheça o papel de nós, educadores, que compomos, que somos partes deste grande ecossistema da educação nacional, para pensar, bom, como é que nós, educadores, vamos nos posicionar e vamos encarar estes momentos que nós estamos passando agora, né? Como é que quais são os princípios e os pressupostos que nós vamos consubstanciar, né, ou dar base para o nosso fazer a partir deste momento, né? Então, como é que a gente quer sair e como é que a gente quer entrar nessa nova perspectiva que vai ser construída a partir dessa pandemia? Eu tenho dito que nós temos uma grande oportunidade de repensar a escola brasileira, de repensar os valores que nossa sociedade de alguma forma, já garantiu e manteve consignado na Constituição Federal e que, em alguma medida, a gente ainda não conseguiu atingir. É hora de que nós possamos nos debruçar sobre isso para pensar, de fato, como é que a escola vai apoiar esse processo de reconstrução da nossa sociedade. E, nessa perspectiva, vendo a questão da Ângela, eu acho que é nessa perspectiva que a gente tem que pensar. Bom, quais são os que a gente vai reconstituir esse nosso fazer? Com quais atores a gente vai se relacionar? Como é que elementos como a cultura, né, a questão das relações, a escuta da família, o território, a participação dos agentes do território vão se constituir no processo de reconstrução dessa escola. Neste momento que a gente está vivendo, a gente está sentindo na pele, né, todas as redes têm sentido na pele, o quanto a parceria com a família é importante para o processo de ensino e aprendizagem. A gente está entendendo o quanto é importante a gente saber quais são as famílias que estão beneficiadas ou são beneficiadas dos programas de transferência de renda para a distribuição da merenda, dos itens da merenda. Como é que todos esses saberes que, de alguma forma, já estavam implícitos no nosso processo, no arcabouço legal da educação e que foi agora impelido a nós, num cotidiano mais acelerado, utilizar, como é que tudo isso fica na escola nesse processo de reconstrução? Como é que esses elementos e esses valores que, em alguma medida, a gente está levando ao cabo neste momento, vão orientar a construção dos documentos curriculares das escolas, vão orientar a elaboração do PPP, vão orientar a relação das famílias com os pais, né? A relação das famílias com o território, né? A relação entre a escola e os demais equipamentos públicos da cidade que estão no território, eventualmente.
Então, são questões, princípios e pressupostos que precisam orientar esse fazer e que estão conectados a essa função da escola para o enfrentamento da pandemia. Tanto no durante, no agora, no imediato, porque a gente está sendo acionado o tempo inteiro para fazer e para pensar tudo isso, como no futuro também, porque a gente não pode perder de vista esses elementos que acabaram constituindo esse nosso fazer. E aí, eu acho que tem um outro aspecto também que é bastante importante, que a gente não pode perder de vista, que tem a ver com a questão da universalidade do ensino, né? Eu acho que a gente está aí com desafios hercúleos para pensar como é que a gente chega a todo mundo, né? Porque a gente lutou muito para garantir a universalidade da escola pública desde a promulgação da Constituição de 1988 e da aprovação da LDB, e agora a gente está se confrontando com uma realidade em que, muito possivelmente, a gente está construindo uma proposta pedagógica que pode não chegar a todo mundo por conta do acesso, né? Então, a escola também vai ter que pautar os seus pressupostos de retomada a partir dessa perspectiva, né? Então, quais foram as pessoas, quais foram os alunos que não foram atingidos, como é que dá conta destes alunos que não foram atingidos, quais são as estratégias que a escola, no retorno, vai precisar assegurar para que esse princípio da universalidade de uma educação de qualidade para todos não seja perdido ou não seja deixado de lado nessa perspectiva. E acho que tem mais um pressuposto que também vai ser bastante importante que a gente leve em consideração para este momento e no pós, né, no porvir, que é a questão dessa escuta atenta, dessa empatia, dessa colaboração, desse desejo de construir junto, esse desejo de ouvir o outro para saber como ele está se sentindo, porque estes são valores que vão fundamentar essa nova escola, que, em alguma medida, já estavam previstos nas legislações que consubstanciam a educação brasileira, mas que, em alguma medida, vão precisar ser colocados sobre um enfoque de modo que a gente possa reconstruir essa escola a partir desses pressupostos. Eu costumo dizer, e tenho dito, de fato, que nós educadores, temos uma oportunidade de apoiar e de sermos protagonistas no processo de reconstrução da nossa sociedade. Isso está nas nossas mãos. O que a gente vai fazer e como a gente vai fazer tudo isso que a gente precisa, de fato, estar junto e construindo e pensando nessa proposta nessa reconstrução da nação que a gente está construindo. Então, é muito bom mesmo pensar sobre isso, saber que, mais uma vez, a perspectiva de reconstrução da nossa sociedade perpassa pela educação, porque reconhece e atribui a nós um papel bastante protagonista e verdadeiro, que é o de educadores e de professores. Então, eu fico muito feliz de que a educação possa novamente ser uma oportunidade ou ser uma ferramenta de transformação da nossa sociedade. Ô Fê, enquanto você estava falando algumas coisas aqui importantes e que eu acho que vai dar para relacionar com o que estão destacando aí no comentário, duas ideias. A primeira é de que a gente eles podem estar ouvindo tudo isso e dizer, nossa, mas a gente vai vir com teoria pedagógica nessa altura do campeonato, né? Quer dizer, eu tenho tanta demanda, tanta tarefa para fazer, eu tenho tanta coisa para entregar, e aí eles vão vir falar de função social da escola, né? Parece uma coisa tão distante, né? Eu estou falando uma coisa que eu li sobre isso, eu estudei sobre isso, e você está dizendo para nós, olha, é este o momento em que nossas ações e as tarefas que a gente vai cumprir vão mostrar qual é a concepção que a gente tem de sociedade, de escola, de relação, de futuro,
né? Então, parece distante, porque eu estou falando de uma concepção pedagógica e de uma concepção sociológica, inclusive, né, de que sociedade é essa que eu acredito, mas não eu quero ressaltar para vocês que não é teórico, não. Cada uma das ações que a gente está tomando agora nesse contexto está revelando qual é a concepção que a gente tem de sociedade e de escola, e nós estamos convidando vocês aqui para um conceito de escola em que a escola tem um papel social de transformação. E nós, como disse muito bem o Fernando, temos a oportunidade de sermos protagonistas totalmente nesse projeto de reconstrução de uma sociedade, pela escola, né, que já estava meio que vislumbrado aí no nosso horizonte pelos novos currículos, por tudo que a base, com todas as limitações que ela tem, mas ela pôde trazer para nós de novos cenários, mas a gente não pode perder a oportunidade de ser protagonista nisso. E aí eu queria destacar o comentário, acho que um comentário anterior a esse, que é o da Magda, quando ela diz que a primeira ação vai ser acolher os estudantes que não tiveram acesso algum aos materiais disponibilizados. E outra ação será de cuidados possíveis de desistentes, porque nisso que o Fernando traz sobre a função social da escola, a gente perpassa uma possibilidade que é de uma grande evasão da escola, de um grande abandono escolar neste ano. Então, qual é a intenção do gestor, né, ao garantir ações que diminuam os riscos que a gente tem nessa questão? E o outro comentário que apareceu aqui para mim, do Gilson, quando ele diz que é importante saber como é que as empresas, como a Suzano, pode agir para possibilitar o acesso das crianças e adolescentes de famílias carentes aos objetos digitais de aprendizagem. Eu acho que, assim como não só a Suzano, mas outras empresas têm se empenhado nessa questão de apoiar as políticas públicas aí voltadas para esse momento emergencial. Mas fomos todos tomados de assalto nessas demandas, então eu não acho que o que a gente vai poder fazer agora já vai dar conta de minimizar. Algumas ações de alguns municípios, que mais para frente a gente vai falar de alguns exemplos, podem ajudar, né? Mas eu não acho que as empresas têm condição. Isso passa pelo projeto de sociedade que a gente tem. Como é que a gente pode garantir o acesso à internet, não pensando em momentos de emergência, mas pensando em diminuição da desigualdade, né? Garantindo a equidade. Então, é para a gente começar a pensar agora, mas talvez a gente não tenha solução para agora. A Secretaria de Nova Viçosa discutiu com o Conselho Municipal um levantamento que fizemos sobre o alcance das atividades, é um momento fundamental para planejar os próximos passos. Então, a Simone Carolino está dando uma ideia aqui para nós, que é vamos mapear, vamos identificar onde estão esses problemas. E aí, falando nisso, esse comentário do Gilson, a gente vai falar um pouquinho com a Ruth, para pensar esse contexto emergencial, né, Ruth? Ele tem mostrado a importância das parcerias intersetoriais, das parcerias com os diferentes atores que nós temos já no nosso território, no nosso município. E aí eu queria ouvir um pouquinho que destaques você faz sobre isso na escola como um agente articulador e implementador de políticas públicas e de parcerias com esses diferentes atores. Tudo bem, Ângela. Oi, pessoal do Maranhão, da Bahia, tá? Fico feliz por estarem todos aqui nos ouvindo. E é muito interessante tudo que o Fernando falou. Ele falou da escola, ele falou de um contexto histórico, mas eu queria, antes de falar desses parceiros, perguntar de que forma você tem se cuidado em todos os momentos dessa situação que nós estamos vivendo. Para poder cuidar do outro, a gente precisa cuidar primeiro de nós. Como organizar tanta informação? Como a Ângela falou, que são tantas, como organizar? Como saber se isso vai me ajudar, se isso vai articular novos parceiros, se as pessoas estarão de fato disponíveis a cooperar com os momentos, com as situações, com as demandas que nós temos. E aí é interessante a gente começar a pensar que todo mundo, quando eu digo todo mundo mesmo, seja na educação, na saúde, na assistência social, nas ONGs,
em todas as instituições, todo mundo está se movendo em busca de algo, todo mundo está preocupado. Mas todos estão conseguindo fazer alguma coisa significativa, independente do isolamento social. E nós precisamos valorizar as coisas que as pessoas estão fazendo. Tudo aquilo que vem até a nós, precisamos valorizar. E como saber se isso, de fato, vai nos ajudar? Se isso vai fortalecer o que nós estamos pensando? E aí nós precisamos, a partir daí, depois de juntar todos esses pedaços, começar a pensar com quem eu posso contar de fato. Com os agentes de saúde, com assistência social, com o conselho tutelar. Quem pode nos ajudar? Todos podem, sim. Nós precisamos tomar a iniciativa, enquanto educação, de procurarmos essas instituições. Além dos técnicos da Secretaria de Cultura, como o Fernando falou, temos a Secretaria de Esporte, temos outros trabalhos, outras ONGs que fazem trabalho com as juventudes. Então, olhe para o seu território e descubra o que eu tenho aqui que pode cooperar mais ainda com aquilo que eu estou pensando. Porque no momento nós estamos pensando, planejando, alimentando a nossa esperança, mas uma resposta de que dia isso vai acabar a gente não tem. Mas precisamos planejar e buscar parceiros. E aí eu tenho dito muito para os meus grupos o seguinte: não podemos dizer que isso não funciona. Não, nunca vivemos uma situação dessa. Como eu posso dizer que a saúde não vai cooperar, a assistência social, a Secretaria de Esporte? Eu não posso dizer isso porque eu ainda não vivi, eu ainda não fui atrás disso. Então, nós precisamos nos mover, entrar em contato para assegurar que essas parcerias se mantenham. E um dos parceiros que a gente não pode esquecer em momento algum na educação é o Conselho Municipal de Educação. Nesse momento, o Conselho Municipal de Educação, ele precisa nos ajudar a mapear, a registrar tudo que estamos pensando. Ele pode homologar o retorno das aulas presenciais ainda? Não, elas não voltaram. Nós não sabemos que dia, mas já podem começar a registrar o que querem fazer, o que pensam fazer. Montem também um GT de professores, um grupo de trabalho. Busquem outros parceiros, Ministério Público, órgãos de controle e de monitoramento da aplicação dos recursos. Busquem todas as instituições que possuem, que existem no seu território, para fortalecer esses laços de colaboração e para que todo mundo sinta-se responsável, sinta-se pertencente por esse processo que não é só nosso. No momento, agora, não é de dizer que vai dar certo, que vai dar errado. É buscar parcerias, é estender a mão com vontade, com esperança, e todas as ajudas que vierem têm que ser recebidas de braços abertos. É isso que eu penso a esse respeito. Ô, Ruth, e eu fiquei pensando aqui, né, enquanto você falava, que, por exemplo, muita gente, muitos municípios começaram a lidar, a primeira coisa que tiveram que lidar foi com a questão da merenda, né? Acho que anterior à questão, à demanda das atividades, a questão mais pedagógica, a família, as escolas e secretarias tiveram que buscar identificar essas famílias e pensar num jeito de fazer essa distribuição da merenda. Como é que é essa questão, esse levantamento que foi feito lá para a merenda, que começou considerando os alunos de programas e tudo, pode nos ajudar a continuar pensando nas parcerias? Porque foi um momento de muita parceria ali naquele instante da merenda e pode ficar parecendo que já se esgotou. O que a gente pode dizer em relação a isso, né? Quer dizer, eu tive uma demanda muito emergencial e agora eu tenho outras demandas. Como é que o que eu já fiz até agora, o que eu tenho que cuidar para não perder? Bem interessante isso que a Ângela fala, porque todo mundo se moveu em relação a essa questão da merenda. Muitas famílias que às vezes não precisava do kit, ela doou para outra criança que ela sabia que precisava. E outros órgãos se moveram.
E nós precisamos entender que estas pessoas que colaboraram para a merenda, elas também podem agora nos ajudar a mapear quais crianças não possuem, por exemplo, o aparelho celular. A secretaria às vezes está disponibilizando uma história, uma contação de história, uma música, uma interação. Quem são essas crianças que não possuem? Será se na comunidade que ela mora tem um rádio? Tem um carro de som? Então, é preciso saber que, além do alimento, do kit lá da merenda escolar, eles possuem outras necessidades e que estes parceiros que detectaram a questão da merenda podem detectar outras necessidades. Às vezes que não tem o caderno, não tem o lápis, não tem alguém para discutir aquela história que a secretaria mandou. Pode ser não, todo lugar existe alguém que quer ajudar. Nós precisamos ir atrás. Claro que não de corpo a corpo presencialmente, mas usar as tecnologias que estão ao nosso favor e buscar estes parceiros. E outras questões também que nós podemos descobrir na comunidade é se não há alguém capaz de nos ajudar com outras ideias. Algumas comunidades, por exemplo, aqui no Maranhão e na Bahia, já descobriram que na comunidade tem contador de história, que não é da escola. Tem alguém que canta, que quer mandar uma música gravada para o professor, para o aluno da EJA. Então, é mapear estes saberes, estas parcerias e fortalecer esse trabalho. Muito bem, acho que a Ruth usou uma palavra que a gente tem gostado muito e a gente tem visto muitos municípios se beneficiarem desse mapeamento dos saberes da sua comunidade, né? Há saberes espalhados por todos os lugares. Há pessoas que podem contribuir. Então, a gente não pode perder essa oportunidade agora, desse momento que tá provocando na gente esse sentimento de solidariedade, essa empatia, né? De sondar essas pessoas e de nos aproximarmos delas. E não só agora, né? Mas que a gente tenha a capacidade também de manter essas pessoas conosco, depois disso tudo, que a gente não volte para trás, que a gente passe a ver na parceria e nessas relações e no reconhecimento do potencial que as comunidades em cada território têm, para a gente continuar trabalhando assim daqui para frente, né? Que a gente não precisa trabalhar sozinho, que a gente pode manter isso que a gente está aprendendo a fazer agora. E a Carla Nascimento está dizendo que os desafios que teremos daqui para frente serão bem maiores e só poderão ser enfrentados na sua totalidade com o apoio de outras áreas. Então, acho que é isso, né? Esse comentário da Carla se soma a essa ideia que a gente está trazendo. Não vamos voltar para trás. Agora a gente está tendo a oportunidade de aprender a trabalhar em parceria, a mapear essas parcerias, reconhecendo esses saberes. Vamos seguir assim daqui para frente, né? E a Eliene Gonçalves está dizendo assim, olha, penso que o maior legado que a pandemia precisa deixar é esse, a necessidade de tornar esses instrumentos tecnológicos ao alcance de todos. Resolver isso agora é impossível, mas essa necessidade vivenciada hoje não pode ser negligenciada ao retomarmos nossa rotina de aulas presenciais. Até porque a gente está entendendo que o aparato tecnológico, virtual, digital, vai continuar sendo necessário no depois. A gente vai precisar continuar usando e tendo momentos à distância que sejam momentos de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades. Então, nós não podemos voltar para trás nisso também. Nós estamos atrasados na educação brasileira de trazer a tecnologia efetivamente para dentro da escola. Porque a gente tem problema de acesso, a gente tem problema de internet, a gente tem problema de nem todo o nosso público ter acesso aos equipamentos, mas isso tudo agora está no nosso radar, a gente não vai mais perder isso de vista, né? E eu acredito muito que vai haver um esforço coletivo e institucional, né, como já foi colocado aqui, da contribuição das empresas, para a gente lutar contra isso, né? A Erotildes, a Ero, né, está perguntando que meio virtual podemos utilizar para uma reunião com mais de 50 pessoas, no caso, para realizarmos entre municípios. Então, Ero, você sabe que nós ficamos pensando nisso também. E optamos por usar um recurso como esse do Facebook, porque a gente tinha um assunto para trabalhar e era mais fácil.
Mas acho que tem uma possibilidade aí, por exemplo, a semana passada eu fiz uma reunião que tinha 23 pessoas, né? Pelo Meet, do Hangout, e foi muito tranquilo. A gente conseguia se falar, se ouvir, então acho que é possível que a gente tenha ferramentas que permitam isso. Eu acho que o Zoom, quando ele é institucional, ele também não tem limite de pessoas, né? E eu vi alguns secretários de educação usar esse formato que nós estamos usando com vocês para ter uma escuta e um feedback da comunidade. Então, a cidade inteira podendo escrever ali no chat os seus comentários e dando um feedback para uma conversa. Então, acho que a gente tem alguns meios hoje que tornam isso possível. Quer falar, Tuíro? É só uma observação que o Hangout Meetings, que é esse que você utilizou, Ângelo, que é uma ferramenta do próprio Google, né? Ele comporta até 250 participantes nessas reuniões. Então, para esse limite que você falou, Ero, ele comporta. É uma ótima ferramenta. Que bom, ótimo. E ela é super acessível, né, pelo Google. Tuíro, aproveitando que você já está aí, que você começou a falar com a gente tem visto que o contexto da pandemia está trazendo reorganizações para muitos espaços, tem impactos em muitos espaços, sem falar no impacto econômico, no impacto político, que a gente tem visto todos os dias. Mas a gente entende que a escola vai ser um lugar em que esse impacto vai ser muito grande, né? Ninguém vai poder voltar para a escola e achar a escola como nós a deixamos lá na semana de 16 de março. Quando nós estamos diferentes e a escola também vai ser um lugar diferente. Então, se a escola é um lugar que vai sofrer as maiores consequências disso, o que você pode dar para nós de dicas para os gestores escolares, diretores, coordenadores pedagógicos e equipes escolares para enfrentar essas demandas pedagógicas que vão ser tantas no momento em que a gente... Agora, já são... mas que também vão se acentuar no momento de retorno presencial às atividades. Primeiramente, queria agradecer o espaço que a Suzano e a equipe da SEDAC nos proporciona. Queria deixar o meu abraço para todos os participantes, né, de todos os 5 estados e municípios aí dos arranjos do Programa Suzano de Educação, em especial São Paulo 2, né? Taquarivaí, Pilar do Sul, Buri. E assim, dessa sua pergunta, eu destaco 5 pontos principais que as secretarias elas precisam estar atentas para lidar com essa problemática, certo? A primeira delas é manter um relacionamento muito próximo com as famílias. Eu acho que, historicamente, a educação se construiu em um papel estritamente escolar, no ambiente escolar de aprendizagem, em que um professor é o único, esse único ser, esse único ator que passa os conhecimentos e o aluno só absorve, né? E aí depois tivemos uma evolução de que o processo de aprendizagem também ele é mútuo, né? Tivemos aí grandes educadores, Paulo Freire, né? Tantos outros que defendiam esse processo, essa troca nesse processo de aprendizagem, e não poderíamos deixar as famílias de fora disso. E eu acho que a gente sentiu na pele, de uma maneira, digamos assim, grosseira, né? Em que as escolas sentiram a necessidade de um apoio para manter essa aprendizagem no ambiente de casa, no ambiente familiar, só que as escolas nunca demandaram isso, né, dos pais. Então, como que a gente pode cobrar esse papel essencial e importante da participação dos pais, sendo que, historicamente, isso não foi construído, né? E mais do que nunca, essa barreira precisa vir abaixo. Os pais e as famílias, eles são extremamente um forte parceiro na educação dos seus filhos, né? Então, essa proximidade da escola em oferecer informações, munir a todo momento essas famílias e esses pais de informações, não só informações, as aulas vão voltar tal dia, você precisa fazer tais atividades, mas também essa troca mútua, né, de levar informação e também receber.
de se comunicar, saber como que as famílias estão, né? Saber como que aquele estudante tem estudado, os conteúdos repassados pelas escolas, saber se está tendo um incentivo à leitura, né? É importante manter esse vínculo, né? E a família, ela é um parceiro essencial. Um outro ponto que eu queria destacar seria da continuidade das aprendizagens. Fernando falou com muita propriedade, o quanto que a gente sofreu em contextos de pandemias já ocorridas anteriormente, né? Contextos de pós-guerra também, e tem estudos que, inclusive, fizeram estudos de caso com relação à pandemia do Ebola, né? E que esse distanciamento da escola, dos estudantes, prejudicou demais o processo de aprendizagem e gerou abandono, gerou evasão. Esses estudantes que não continuaram no processo de ensino-aprendizagem, eles evadiram das escolas, né? Então, manter esse vínculo com as famílias e com o estudante, mesmo em período de isolamento social, sugerindo materiais de leitura que o estudante leia um artigo, ou leia uma revista, né, para se adequar à realidade dele de escola, com aquilo que ele tem, a realidade de casa, na verdade, né, o ambiente familiar. Então, manter essa continuidade na aprendizagem ela é extremamente importante, né? Eu acho que nós temos alguns cenários. O cenário antes da pandemia, o cenário que estamos vivendo hoje de isolamento social na pandemia e esse pós, né? E não pode haver uma quebra. É uma função que a escola precisa exercer de garantir o mínimo possível de ruptura desse processo, né? Então, para isso, a gente sugere que a escola sugira e construa planos de estudo, né, com os pais, para que nessa rotina de dentro de casa, a criança, o estudante, ele se motive a estudar e ele crie, de fato, uma rotina com horários, com conteúdos ali postos, com a supervisão, o acompanhamento dos pais daquele momento de estudo. E esse estabelecimento das rotinas, ele não se perde, né? Quando a gente voltar às nossas rotinas presenciais escolares, aquele estudante que desenvolveu no período da pandemia aquela prática de estudo frequente, com horários dentro de casa, isso vai levar o resto da vida dele, né? Importante também destacar um outro ponto, que os professores, como nunca antes, né, eles vão se tornar verdadeiros mentores e tutores dos seus estudantes, né? Vivemos um tempo, como Israel, da Suzano nos trouxe, de nos ressignificar o papel da escola, ressignificar o papel do estudante, o papel do professor, né? Então, o professor vai para além de repassar os conteúdos, mas acompanhar a aprendizagem desses estudantes, né? A gente passou na Secretaria Municipal de Educação uma trilha pedagógica com sugestão de leituras, um material já direcionado para os estudantes. Tá certo. E esse estudante, ele tem sentido dificuldade em aprender, em ler isso? Como que tem sido o acompanhamento dos professores com os pais, né? Tem pais que vão precisar de apoio nisso. E, mais do que nunca, esses professores precisam estimular, precisam capacitar esses pais e esses estudantes nesse ambiente novo, né? De aprendizagem em casa e que tem um grande potencial. Um outro ponto que seria importante garantir é que os gestores fortaleçam e pensem os ambientes virtuais de aprendizagem e também de ensino remoto, né? Porque, às vezes, uma secretaria, um município não teve condições, digamos assim, de colocar, de fato, conteúdos em uma base digital de ensino, e aí mandou as trilhas pedagógicas, os roteiros formativos, né? Mandou os materiais didáticos para esses estudantes. Então,
realmente os gestores eles olharem para esses materiais, para esses ambientes de aprendizagem que precisam ser fortalecidos, tanto virtuais como em casa, né? Às vezes, eu suscitar, olhando sempre para o meu currículo, né? Olhando sempre para as competências, para as habilidades, para os objetivos de aprendizagem que estão postos no meu PPP, como que eu posso implicar o meu estudante, né? Estimulá-lo ele a assistir um jornal e, a partir do que ele assistiu no jornal, ir lá fazer uma pesquisa, né? Fazer um resumo, fazer anotações. Então, é uma função importante que os gestores e os professores descubram a potencialidade desses ambientes de aprendizagem fora da escola, né? Dentro das famílias, dentro de casa, e que são ambientes em que os alunos têm essa capacidade de continuar aprendendo. Ô, Tuíro, eu vou ler o comentário da Neurene, porque eu acho que ele ajuda a gente, antes da gente conversar com o Fernando sobre algumas outras questões de dicas aí para os gestores. A Neurene disse assim: estamos vivendo um momento onde temos que reinventar. Ah, mas eu queria outro comentário da Neurene, que é o que ela fala do apoio às famílias, a questão das famílias que estão passando por luto, a questão dos estudantes e familiares que estão vivendo uma questão intensa agora emocional e psicológica. Então, também é importante que a gente humanize um tanto dessas nossas ações, né? Quer dizer, tem um tanto que é tarefa de pensar as atividades, enviar para casa, orientar os pais, orientar os estudantes, mas também tem um tanto do nosso planejamento que precisa considerar o humano que está vivenciando essas situações, né? São pessoas que estão passando por perdas na família, pessoas que estão passando por danos psicológicos do isolamento. Queria ressaltar para vocês que nós aqui não temos a ilusão, né, ou uma visão romântica da família, de que família é essa, de que todas as famílias possuem as melhores condições para poder garantir esses momentos em casa. Nós estamos falando de tentar alcançar as famílias, né? E os familiares. Então, o que é possível dentro da rotina de cada casa, de cada família, com aquilo que tem. E entendendo que os pais não vão substituir professores. Hoje eu conversava com duas técnicas de manhã e falei, gente, escreve aí. Sabemos que os pais não são professores. Escreve isso aí na plataforma. Porque acho que a gente precisa explicitar para os pais que nós não esperamos isso deles, né? Que eles substituam os professores. As situações escolares com o professor, elas são fundamentais e insubstituíveis, a gente acredita nisso. A gente tem um lema no SEDAC que é ensinar é tarefa para profissionais, né? E os professores são os profissionais do ensino. Então, nós não esperamos que as famílias substituam as atividades escolares, portanto, é muito importante que os gestores cuidem de quais são as atividades que vão, né? E aí, a Rosângela Zanotti colocou aqui, né? Sem contar o emocional de crianças de várias famílias. Ai, desculpa, não era o da... Eu errei o nome da pessoa, né, Evelyn? Que perderam seus entes queridos. Antes da pandemia, tinham pai e mãe. Agora já não tem mais. O apoio psicológico será de extrema importância. Então, nós não podemos ignorar esse destaque da Rosângela, é fundamental, de que nós vamos enfrentar contextos, alunos em contextos familiares nem um pouco favoráveis, né? E qual é o nosso papel disso? Recuperando o que o Fernando começou falando, né? O que a gente entende que é o nosso papel, o papel da escola, o papel de cada um de nós na construção dessa sociedade pós-pandemia, né? Durante e pós-pandemia, qual é o nosso papel? E aí, juntando com isso, eu vou perguntar para o Fernando, né? Ó, Fernando, o Tuíro destacou algumas coisas, uma perspectiva mais geral, mas a gente sabe que tem uma questão relacionada à formação continuada na escola, que a gente pode dar algumas dicas também para os gestores escolares. Bom, eu acho que a palavra sensibilidade e cuidado, acho que ela norteia e orienta o nosso fazer aqui, né? Acho que
os elementos que a Ruth trouxe na sua fala, de escuta, que saberes, agora os elementos que estão sendo trazidos também pelo Tuíro e por todas as pessoas que estão participando aqui, eu acho que esses são elementos bem importantes para orientar um pouco essa minha resposta. Eu acho que o fazer docente também não vai ser o mesmo mais, né? Depois, tanto agora, no decorrer da pandemia, quanto no pós-pandemia, né? Então, vai ser fundamental que as equipes gestoras pensem também como é que elas conseguem garantir o acolhimento desses professores, e não só o acolhimento desses professores em relação às suas angústias, às suas frustrações deste processo, mas também com o objetivo de apoiar o desenvolvimento das suas atividades. Então, nós mudamos uma chave em que o atendimento era presencial, que as relações eram todas feitas presencialmente, e agora nós estamos recomendando que os professores intermediem esta relação por intermédio do fazer tecnológico. Que saberes e não saberes estes professores têm? Como é que estes não saberes e estes saberes podem apoiar o planejamento das duplas gestoras, diretor, coordenador, pedagogo, para apoiar o processo de formação desses professores? Então, acho que nenhuma das pontas podem ficar desamparadas nesse momento, né? A gente precisa ter um cuidado de pensar qual é o papel do gestor, dos gestores escolares, diretor e coordenador, neste fazer, né? Como é que se estabelece uma rotina que foi mudada drasticamente, ou como é que se reconstrói uma rotina que foi rompida drasticamente do papel do diretor e do coordenador neste momento de pandemia? Qual é o foco da sua atuação nessa perspectiva? Neste momento, o papel do coordenador pedagógico também é de apoiar esse professor, de pensar, bom, como é que a gente constrói novamente as bases do fazer pedagógico? Né? Como é que as nossas práticas, os nossos conhecimentos se somam agora para que a gente possa fazer esta relação com a tecnologia, com a intermediação através das diferentes mídias? Então, vai ser fundamental que a gente também consiga garantir essa perspectiva. E acho que, em alguma medida, este novo fazer pedagógico precisa estar impresso também no fazer, nos documentos curriculares da escola, né? Então, acho que tudo isso que a gente está falando precisa estar impresso nesse novo fazer. Então, como é que a escola vai projetar daqui para frente a sua relação com a tecnologia? Como é que a tecnologia vai ser aliada do fazer pedagógico do professor? Como é que isso vai estar explicitado no documento do PPP, por exemplo, no regimento escolar, em como eu faço reuniões de pais, como eu acolho a comunidade, como eu escuto isso que a Ruth trouxe tão importante, de saberes dessa comunidade, como é que esse saber da comunidade se torna currículo? Né? Como é que esse saber orienta a prática pedagógica do professor? Né? Então, acho que nós temos aí algumas oportunidades, e eu gostaria até de trazer mesmo essa reflexão que a Ângela disse, que nós não estamos sendo românticos em relação a essa crise, mas que a gente também precisa encontrar oportunidades para refazer e para se reconstruir nessa perspectiva. Que essa reconstrução seja de construção junta, de escuta, de cuidado, de acolhimento, de apoio. Então, é fundamental que a gente possa ressignificar esse fazer nessas perspectivas. Então, eu digo que a escola vai mudar e, por consequência, o nosso fazer pedagógico também vai mudar. Não é jogar o bebê junto com a água da bacia e dizer, não, tudo será novo. Não, tudo que a gente construiu até agora vai ser produto dessa transformação. A gente está tendo a oportunidade de ter contato com uma série de instrumentos e ferramentas que vão nos auxiliar quando tudo isso acabar. E a gente vai continuar usando, vai continuar explorando, vai continuar favorecendo, e talvez essa seja uma resposta bastante objetiva para a garantia do direito à educação de todos e de cada um dos estudantes que fazem parte das redes de ensino no Brasil. Né? Então, acho que isso são aspectos
bem importantes que a gente precisa ser assegurado e que, de alguma maneira, precisam ser ali diretor e coordenador pedagógico, guardiães dessa reconstrução e parceiros fundamentais nessa construção desse processo. Muito legal, Fê. E aí, agora sim, o comentário da Neurene, acho que ajuda bastante a gente, cara, diz o seguinte: estamos vivendo um momento onde temos que reinventar. Essa é a oportunidade para os professores se aproximarem muito das tecnologias da informação para o processo de ensino e aprendizagem. E aí eu amplio, Neurene, que junto com tudo isso, vem essas questões que o Fernando está trazendo, do que a gente acredita, né? Que aluno é esse que a gente quer formar? Que concepção a gente tem, né, da relação da escola com a família? Que concepção de sociedade? Isso tudo junto, aliado à tecnologia, porque a tecnologia é um jeito de fazer, né? Eu estava lendo esses dias um texto de alfabetização digital da Emília Ferreiro, e ela conta a história de quando inventou a caneta esferográfica, né? Que era uma tecnologia, na época, completamente moderna e de vanguarda, e o quanto que a caneta esferográfica foi rejeitada, porque as pessoas estavam grudadas na ideia de escrever com as canetas tinteiro, e elas acharam que aquilo era um absurdo, né? E hoje a gente olha para uma caneta esferográfica, ela é totalmente parte do nosso contexto. Então, a tecnologia digital é só um jeito de fazer, mas a concepção que tem por trás é que vai dizer qual é o caminho, qual é o melhor jeito de usar a tecnologia, né? E aí a Francisca vai dizer que a continuidade do processo de aprendizagem das crianças, nesse momento atípico, depende prioritariamente das famílias, que devem assumir sua função educativa de forma cuidadosa e colaborativa, sendo orientadas pelos profissionais da escola. Acho, Francisca, que o comentário do Tuíro vai muito nesse sentido. Como nós não fizemos muito bem essa lição de casa anteriormente, de ter a família como uma parceira no processo de aprendizagem, de construção das aprendizagens em ambiente familiar, a gente agora está precisando ajudar muito as famílias a compreenderem o seu papel também. Então, vale um investimento enorme da equipe nas formações, como o Fernando falou, e investir em como é que se dá essa comunicação. Que informação é essa que eu preciso garantir, né? De que maneira eu ajudo as famílias? Infelizmente, ainda existe uma coisa que é assim, olha, eu estou fazendo a minha parte, eu ofertei. Como é que isso vai chegar? Eu não sei muito bem. Então, o nosso compromisso não é na oferta. Assim como o Fernando trouxe a questão da universalização do acesso. O nosso compromisso não é em garantir só o acesso, é em garantir o sucesso. Né? Então, é também de garantir o sucesso agora, no que a gente está fazendo. Como é que eu monitoro, acompanho e crio canais de comunicação para verificar esse sucesso do que nós estamos planejando, né? Eu queria dizer para quem está nos acompanhando que está muito legal a conversa aqui nos comentários. Eu não consigo, eu estou com o olho no peixe, eu estou no gato aqui tentando dar uma olhada lá. Eu estou vendo que há uma troca enorme de conhecimento entre as diferentes equipes e pessoas que estão participando das diferentes localidades, e era isso que a gente queria provocar, então a gente já está feliz, porque eu acho que uma das questões era promover um momento em que vocês pudessem interagir, trocar ideias. A Beth, antes da gente continuar, eu vou ler o comentário da Beth Pagliuzzi. Será fundamental trabalhar numa abordagem de resgate e empatia, reforçando a necessidade da esperança, crença nas potencialidades internas dos alunos, para fortalecer suas competências e habilidades diante desse novo cenário. E aí, Ruth, a Beth já deu a nossa deixa para a continuidade da nossa conversa, que era de pensar, olha, a gente não sabe quando tudo isso vai acabar, a gente ainda não tem uma data, mas a gente ressalta a importância de começar a pensar, desde agora, como é que nós vamos continuar. Né? E o que nós temos que garantir. Então, Ruth, o que você tem aí para dizer para os gestores que estão nos acompanhando sobre o que é fundamental assegurar para o retorno às atividades presenciais? Nem vou dizer para as atividades escolares, porque está todo mundo em atividades escolares em casa, não presenciais. Mas o que a gente precisa garantir na volta para a escola? Perfeito, Ângela. Eu fico pensando hoje, cedo, assim, que
aquele poema, aquela poesia, aquele texto que Paulo Freire escreveu sobre o diretor é gente, o professor é gente, quando ele fala sobre a importância da escola, eu acho que isso agora faz todo sentido, mais ainda do que naquela época, porque a gente vai precisar muito que esse diretor acolha essas pessoas, acolha o professor, acolha o aluno e a família. E quem vai acolher o diretor? O professor, o aluno e a família. Ou seja, todo mundo vai se cercar, um vai cuidar do outro, porque empatia, de fato, agora vai ter que se colocar em prática. Todo mundo vai ficar no lugar do outro. E aí tem que ter muito respeito por essa diversidade. E eu digo até da diversidade do ambiente escolar, porque os espaços nem sempre são acolhedores. Tem que pensar muito nessa convivência harmoniosa, diferentes pessoas, gêneros, raça, religiosidade, comportamento, porque eu acho que depois dessa situação isso vai ficar bem mais nítido, mais aflorado. E aí o diretor vai ter que acolher os estudantes, seus medos, seus desejos, suas ideias. E os outros também fazer isso com o diretor. A Secretaria de Educação, então, ela vai precisar acolher o diretor. E quem vai acolher a Secretaria de Educação? O diretor. Todo mundo se acolhendo. E o diretor que está dentro da escola, que hierarquicamente é que responde pelos processos da escola, ele vai ter que apoiar as famílias para ampliar o caminho da comunicação, por exemplo. Essa comunicação terá que ser mais afinada, mais clara, descobrir o que ele aprendeu enquanto diretor, daquilo que lhe foi ofertado, o que aquele pai aprendeu com a situação, o que o aluno aprendeu. É todo mundo se questionando o que eu aprendi e o que o outro aprendeu, o que eu ainda posso aprender e o que eu não aprendi. Quando o Tuíro fala que existem 3 momentos, é isso mesmo, são 3 momentos, o antes, o hoje e o depois. E aí toda a escola, juntamente com o diretor, vão precisar replanejar. Observem que todas as palavras agora é recriar, replanejar, reinventar, reviver. Isso, precisamos reinventar, replanejar que educação desejamos para os estudantes. Quando o Fernando traz à tona a questão do currículo, o currículo agora, ele tem que ficar mais claro como conjunto de intenções educativas, sim. Quais serão as prioridades a partir de agora? Prioridades é a palavra de ordem. Se o que vai precisar agora é acolher um menino que perdeu os familiares, vamos olhar para ele é gente, ele tem sentimento. E aí tem a reorganização do calendário, que não pode ser feito no dia que voltar, isso já tem que ser pensado agora. A comunidade educativa SEDAC já tem algumas sugestões, muitos diretores e secretários nesse país também já rabiscaram muitas boas sugestões, tá? Porque são ferramentas pedagógicas que a gente considera importante e todo mundo precisa olhar para o seu território, para as suas necessidades, olhar para o aspecto orçamentário, para o uso dos espaços. O diretor vai ter que pensar muito onde vai colocar alunos novos que virão, porque vai receber alunos novos, quem sabe, da escola privada que o pai não poderá mais pagar. Perderam alunos, também pode acontecer evasão, sim, mas o diretor precisa ficar atento e alimentar a esperança de receber as pessoas. Começar agora a não pensar em perdas, mas na qualidade desse acolhimento. Priorizar muito a adequação curricular, como disse o Fernando. O PPP da escola precisa ser ressignificado a partir de agora. As práticas pedagógicas precisam ser mais potentes nesse retorno. A comunicação com os estudantes. Eu, enquanto professor, eu imagino que eu vou gastar acho que mais de 2 semanas conversando com os meus alunos. Talvez coisa que eu nunca fiz, eu vou ter que fazer. E aí, gente, esse apoio, esse reforço às pessoas e à aprendizagem, tudo isso é extremamente importante. O diretor vai precisar criar, juntamente com a Secretaria de Educação, com o apoio da Secretaria de Educação, grupos de apoio para ajudar aqueles alunos que talvez nesse momento ficou sem nenhum amparo, ficou sem nenhuma atividade, sem nenhum diálogo formativo. Então, ele vai ter que retomar estas aprendizagens que não foram concretizadas por meio de avaliações diagnósticas. Não estou falando de avaliação de saber de quem passou, de quem reprovou. Todos nós, quando retornarmos dessa situação,
vamos levantar a mão e dizer que fomos aprovados, sim. Eu estou pensando, eu estou falando de ajudar esse aluno a recuperar aquilo que ele não conseguiu até nos 15 primeiros dias de aula de março e nesse tempo, e também vai precisar fazer recuperações paralelas, sim, para concretizar aquilo que não conseguiu e garantir aquilo que a Base Nacional traz e a Lei de Diretrizes, que são os direitos de aprendizagem. Muito bom, Ritinha. Eu organizei aqui, então, na minha cabeça, quando você foi falando, 3 momentos que os gestores precisam cuidar no retorno e começar a pensar agora. É no acolhimento de todo mundo, de professor, de estudante, de família, e a secretaria cuidar também disso, e alguém também cuidar da secretaria. Então, o acolhimento é uma palavra. O replanejamento pedagógico, então, olhar para o currículo, priorizar, olhar para o PPT, olhar para os planos de ensino, e pensar ações de reforço, de recuperação ou de apoio às aprendizagens, né? Então, você citou aí que nós já temos antecipado, pensado em algumas coisas, os gestores também têm pensado, então eu já quero aqui fazer um marketing do nosso trabalho aqui, desse quarteto, com apoio da coordenação e da diretoria do SEDAC e de outros parceiros do SEDAC. A gente fez um esforço coletivo de produção de um material de estudo com professores e coordenadores pedagógicos, dessa questão das atividades não presenciais, do que eu preciso garantir para essas atividades, esse momento de ensino remoto, e também nós construímos um percurso de planejamento do retorno às aulas, para discutir com o professor, para que o coordenador pode ajudar o coordenador pedagógico a garantir esse preparo do retorno às aulas. Nós já estamos com esses percursos aqui nas mangas, só esperando aí o momento de contribuir com os nossos arranjos, com os nossos municípios, e a gente também organizou uma ferramenta de reorganização do calendário escolar, uma ferramenta em que os gestores vão poder experimentar um pouco esse calendário, colocar datas, quantos sábados eu tenho que usar, quanto eu tenho que ampliar da jornada diária, se eu vou ter que usar feriado, se eu vou usar dias de férias, dias de recesso. Essa ferramenta também está prontinha e a gente está planejando, a partir da semana que vem, começar conversas com vocês sobre isso. E para mostrar esse nosso esforço, né, de também produzir materiais. Acho que o Fernando quer comentar alguma coisa. Não? A gente está pensando, né, começamos ontem a pensar formas de apoiar vocês também no monitoramento das atividades, na formação dos professores. Então, temos aí muitas coisas ainda por vir. E esse ano, a Suzana, a gente viveu esse processo de transição com vocês para a mudança da formação para um contexto de arranjo, né? Para um contexto aí de regime de colaboração. A gente acredita muito nisso entre os municípios. E aí eu queria que o Tuíro falasse um pouquinho, Tuíro, nesse contexto emergencial, o que a gente pode entender do papel desse regime de colaboração do Estado com os municípios e entre os próprios municípios, né? De uma cooperação aí intermunicipal. O que você tem para contar para nós? Bem, com relação a isso, essa necessidade é ainda mais gritante nesse momento, né? De que os municípios e de que o Estado com os municípios eles atuem em regime de colaboração. Eu primeiro queria dizer que isso é constitucional, né? Está previsto no artigo 211 da nossa Constituição que os sistemas de ensino eles irão se organizar através do regime de colaboração, né? Então, antes de ser uma potência para os nossos sistemas de ensino e para a organização do sistema como um todo de educação, como ele se organiza, ele é uma obrigação, né, posto pela Constituição, né? E aí a gente vê, trazendo para essa realidade, o quanto que nesse momento o fortalecimento da autonomia, do protagonismo desses sistemas ocorre, né? O quanto que esses sistemas eles têm se articulado de uma maneira muito forte
os municípios conversando com seus conselhos municipais de educação, pedindo opinião a outros parceiros da educação. Então, nesse momento de dificuldade, até o próprio CNE, no seu último parecer número 5, né, de 2020, coloca dessa forma que esses sistemas eles têm autonomia para terem as suas próprias decisões, né? Então, mais do que nunca, a legislação e os órgãos e as instâncias reguladoras, elas colocam isso como um dever, como uma obrigação e como uma potência, né? E a gente tem observado isso no dia a dia com os nossos arranjos, né, Angelo? Eu compartilho disso e também acredito que os outros formadores vivenciam isso no seu dia a dia, no diálogo com os arranjos. E aí um exemplo, eu preciso distribuir o meu kit da merenda para os estudantes, como que eu faço isso? Eu tenho que fazer um decreto, eu tenho que fazer uma portaria. E organicamente, essas trocas entre esses municípios, elas vêm surgindo, né? Os municípios vão, olha, eu tenho esse material aqui que eu sugeri para a leitura dos meus estudantes, será que faz sentido para você? Então, esse ambiente de colaboração, ele vai acontecendo, né? Assim como o Antônio Novoa, que é um grande educador que nos direciona também, ele fala que, mais do que nunca, esse ambiente de pandemia é um ambiente em que nós não temos todas as respostas. Em um ambiente em que nós não temos todas as respostas, nada melhor do que cooperar e colaborar, né? Porque o meu saber se soma ao saber do outro, né? Então, é um ambiente, de fato, de muita colaboração, valiosas colaborações que a gente tem visto entre os municípios. É importante também que os estados eles pensem em um regime de colaboração para, de fato, apoiar esses municípios do seu território, olhando as realidades individuais. E aí eu chamo a atenção para o artigo 23, parágrafo 2º da LDB, né, que fala que os calendários e os currículos, eles precisam olhar para a realidade dos municípios, para a realidade dos territórios, né? Como que qual que é a realidade econômica, a realidade social, a realidade climática de cada município, né? E como que isso impacta na reorganização dos meus currículos, na reorganização dos meus calendários, né? Então, o Estado ele tem que estar muito atento à realidade individual de cada um. E também os municípios de olhar para si e ver o quanto que as soluções que estão sendo postas, o quanto aquilo faz sentido para ele, né? Às vezes tem município que ele não é sistema próprio, então ele, até mesmo pela LDB e pela lei, a lei do CNE, né, que rege o CNE, eu tenho que obedecer ao sistema que eu estou imediatamente ligado. Então, às vezes o que o Estado coloca para os municípios acaba não, de certa forma, tendo uma coerência. Os municípios, eles se sentem um pouco soltos, eles sentem preocupação com relação ao que está sendo colocado. Então, eu acho que nesse momento é um momento de calma, né? Os municípios, eles precisam olhar para si, o que é que faz sentido para mim, quais são as minhas necessidades, e ver aquilo que o sistema estadual tem colocado de solução para eles, e se adequam ao seu território ou não. E havendo divergência nisso, de fato, fazer todo um levantamento das suas condições locais e do seu território, das legislações, tanto dos órgãos e dos entes federados que são superiores, levantar todo esse alfarrábio, né, de legislação e as suas condições e conversar, né, manter um diálogo com o Estado, dizer, olha, a realidade do meu município é essa, e as soluções que você tem colocado não tem refletido para o que eu tenho vivido, né? E construir esse diálogo com eles. Então, eu acho que acredito que é um ambiente de trocas muito potentes entre o Estado e os seus municípios, entre os municípios, e que ninguém tem a resposta para tudo. A gente está aprendendo, é uma construção coletiva, e eu tenho certeza que vamos sair com municípios e Estado em um regime de colaboração muito mais maduro e fortalecido dessa pandemia.
A Carla está dizendo aqui, né, o diálogo entre os conselhos de educação é de suma importância nesse momento atípico que estamos em busca de respostas, somando saberes, né? Acho que vem bem ao encontro do que o Tuíro trouxe. Eu não sei se eu fiquei achando que o Fernando estava com uma cara de que queria comentar alguma coisa. Eu acho que reforçar mesmo, né? Eu fico sempre com um anseio de que o município tenha a sua autonomia garantida. Acho que essa foi uma luta histórica, né? Para que ele seja reconhecido como um ente federado. E um ente federado, ele tem como pressuposto tentar garantir as suas especificidades na aderência da implementação de qualquer lei. Então, eu sempre fico com um pouco de receio quando as redes estaduais decidem normatizar ou, de maneira unilateral, as decisões para o enfrentamento de uma pandemia como a que a gente está vivendo. Eu entendo também que muitas redes, e acho que a grande maioria das redes estaduais, estão dispostas a conversar para olhar para essas especificidades. Isso requerirá dos municípios, mesmo que não seja um sistema, que se organizem e tenha muito claro as perspectivas dos contextos dos seus territórios para que possa levar informações que ajude o Conselho Estadual a também a se organizar. Então, é fundamental que a gente possa restabelecer e concretizar, de fato, o regime de colaboração, que a gente possa discutir e que a gente possa colocar na mesa todas as especificidades e necessidades do município, porque, caso contrário, quem sairá prejudicado são os alunos daquele território, né, daquele município, né? Então, acho que, às vezes, o cobertor ele não cobre todas as pontas, né? Ele não cobre o pé e cobre a cabeça, né? Então, neste caso, o regime de colaboração é exatamente isso. Acho fundamental que os municípios se organizem, se preparem, tenham muito claro as suas especificidades para saber se aquelas orientações que estão sendo dadas pelo governo do Estado são adequadas às suas realidades, e não para o embate, né? Para dizer, não vou fazer e pronto, mas para que possa negociar e conversar, que é um elemento-chave para a construção de uma relação harmônica entre os poderes. Então, acho que isso é fundamental. A Carla Nascimento, acho que vem corroborar isso que a gente está discutindo, que ela diz assim, é impossível fazer política pública sem parceria. Precisamos mudar essa cultura de que basta o município ter bons resultados que o território todo terá, porque não é assim. Então, eu entendo dessa fala do Tuírio, do Fernando e da Carla, de que há uma necessidade também do município ser proativo nisso, né? De um regime de colaboração em que eu vou e também me posiciono. Não fico numa coisa de esperar, eu estou esperando a normativa do Estado, porque eu sou diretoria. Não, você é diretoria de ensino. A gente entende que tem um processo todo a ser vivenciado ainda por muitos municípios na constituição dos seus sistemas de ensino, mas enquanto isso você não precisa ficar esperando, né? Você pode pegar por debaixo do braço as suas demandas, os seus contextos, aquilo que você está identificando, vai lá na diretoria regional, conversa com a pessoa que é a sua referência lá, fala das suas especificidades. O meu arranjo viveu esses dias uma experiência como essa. O município, né, tem conversado com a diretora regional e tem tido uma boa aceitação, uma boa escuta. Então, isso que o Tuírio fala de que nós vamos sair melhores desse regime de colaboração que está preconizado há tanto tempo, né? O Tuírio é melhor do que eu na lei, em citar os parágrafos, as coisas, mas a gente tem visto que a lei está garantindo isso há um tempão e nós não conseguimos viver isso de fato. E agora, assim como eu disse lá anteriormente, é uma oportunidade enorme de nós sairmos melhores, né? Fala, Fê. Então, só para concluir, acho que e também fortalecer o papel dos conselhos municipais de educação, né? Como agentes que congregam diversos segmentos e que também podem ajudar nessa tratativa com o Conselho Estadual, né? Então, assim, no conselho tem família, tem professor, tem diretor, tem membro da sociedade civil, né? Como é que a gente também fortalece essas instâncias para compartilhar essas decisões e para juntos ir negociar com o Estado, com as diretorias regionais, a melhor opção para a nossa realidade? Então, também é uma oportunidade de fortalecer esse pacto social,
né, que de alguma forma orienta o fazer desses órgãos colegiados. E a oportunidade que o programa também tem oferecido desses municípios estarem próximos, né, Fernando, e reconhecendo o quanto que há muitas questões comuns e como nós nos fazemos mais fortes quando vamos juntos fazer essas discussões, né, nesse colegiado que você está sugerindo. E aí a gente está indo já para os finalmente aqui da nossa conversa, e a Ruth vai dar alguns exemplos que a gente tem visto, né, Ruth, de iniciativas de colaboração entre os municípios, entre os nossos municípios e outros também, que a gente tem acesso, e que têm sido muito bacanas no sentido de trazer possíveis soluções e encaminhamentos aí para os municípios. Muito bem. Ontem eu vi uma professora dizendo assim: ninguém faz nada, eu quero uma resposta. Resposta para a situação ninguém tem. Nenhum extraterrestre que aparecer, ninguém. E eu disse para ela que já foram feitas muitas coisas, já surgiram muitas iniciativas nos nossos arranjos, nos nossos territórios. Nós já vimos tantas iniciativas, que secretários já tomaram iniciativas para resolver muitas demandas, diretores, professores, sabe, altamente proativos, assumiram responsabilidades que às vezes nem eram dele e eles assumiram. E aí eu vou listar 10 itens, assim, em síntese, porque já fizeram mais coisas. Por exemplo, assistência técnica pedagógica, troca entre técnico na compreensão de normatização, regulamentação de documentação, por exemplo, de textos, de decretos, de portarias, tudo isso para ajudar a fortalecer a compreensão e deixar mais vivo dentro do coração dos educadores os processos referentes à educação. Isso para a formação de professores, para a formação de diretores, ou seja, as redes estão se movendo em regime de colaboração, produziram materiais didáticos, fizeram compartilhamento de apostila, de trilhas pedagógicas, presenciais, não presenciais. E aí, se você recebeu, valorize, respeite, faça as adequações de acordo com a necessidade do seu território. Já fizeram alguns formação continuada, à distância, fortalecimento dos conselhos escolares e municipais, com organização de material de apoio para ajudar os municípios na reorganização dos seus calendários. Muitos também já fizeram algumas discussões sobre programas de fortalecimento à questão do combate à evasão, porque ela vai aumentar agora, a gente não pode esquecer que isso pode acontecer, mas os secretários, os diretores já pensaram em como fazer isso, já começaram a mapear. Ontem eu vi uma professora que faz o papel de coordenadora da educação especial em Tinga do Maranhão, que eu pedi para ela fazer um ecomapa, quem são as pessoas que ela atende, onde ela pode buscar ajuda. Ela disse, professora, eu já fiz, eu tenho 72 estudantes deficientes, eu sei a família, eu sei o que tem e o que não tem. Então, ela estava preocupada esse período todo em mapear essas condições, e isso, gente, é algo que está sendo feito e que é significativo. Algumas secretarias já cederam servidores que às vezes trabalham nas duas redes, isso às vezes até para a escola privada. Então são boas iniciativas. Em relação à alimentação escolar, na criação de kits, dos pareceres conjunto, o ADER aqui, que é o arranjo dos açaizais, eles fizeram um parecer enorme coletivamente, não pode ter cesta básica, tem que ser kit, tem que mapear as crianças, cuidado com a fotografia das crianças, isso tudo era uma preocupação em arranjo, respeitosamente, todo mundo olhando para os seus lugares. Já tivemos situações de assistência legal de documentos, olhar se esse documento está correto, chama o jurídico de um município que tem mais compreensão, um município, às vezes, que é mais robusto nesse aspecto, para apoiar nessas normatizações. Tivemos auxílio e uso de plataformas, até tutoriais que a secretaria produziu e mandou para o outro município para realizar as reuniões com as equipes de educadores.
sugestões para a reorganização do calendário letivo, para aulas presenciais, não presenciais. Ou seja, gente, não podemos dizer que não está sendo feito nada. As secretarias estão se movendo, sim, e como disse a Ângela no início, o nosso papel de comunidade educativa SEDAC no programa Suzano é repertoriá-los. Apenas isso que a gente pode fazer. Mas isso é pouco? Não, isso é muito, isso é bom. E eu, enquanto professora, eu aprendo muito com isso e eu acho que isso é significativo. Muito bem, Rutinha. A gente fica feliz, né? Você foi fazendo essa lista, eu fui me alegrando. Eu falei, nossa, quanta coisa, né, que a gente pode fazer estando juntos. E a Maria Tereza, tem um comentário da Maria Tereza Cirino, que disse assim, ó, tivemos 1.200 professores da rede inscritos na formação em tecnologia, chancelada pelo MEC, e oferecemos para o arranjo e disponibilizamos nossas supervisoras de tecnologias para dar suporte aos outros municípios. Então, isso ocorreu no arranjo São Paulo 1, na região aqui do Vale do Paraíba e outra região, eles vão me matar, porque eles gostam que eu fale as duas regiões geográficas, mas eu esqueci agora. O arranjo São Paulo 1, e que foi feita essa oferta, né, para os educadores dos outros municípios se beneficiarem da formação da supervisora de Jacareí, e todo mundo aceitou de muito bom grado, então é uma iniciativa muito bacana. E tivemos muitas outras trocas em relação às plataformas online. Tremembé disponibilizou a plataforma, Pindamonhangaba disponibilizou a plataforma, Igaratá agora também tem uma plataforma, e todas elas estão disponíveis para que os educadores entrem e vejam no que serve, no que apoia, no que eu posso me inspirar para pensar as minhas soluções. Eu tenho certeza que os outros arranjos também têm feito discussões potentes e trocado importantes soluções aí para esse momento. E agora a gente vai ter a oportunidade de receber a Roberta Panico, que é diretora da Comunidade Educativa SEDAC, que é a nossa referência no SEDAC para o programa Suzano de Educação. Ela vai entrar conosco agora, comentar um pouquinho sobre essas questões que a gente trouxe aqui da colaboração. Roberta, seja bem-vinda. Nós ficamos felizes de ter você. Tudo bem? Estou muito feliz de poder estar aqui participando um pouquinho com vocês. Eu não consegui pegar toda a web, porque eu estava numa outra reunião lá na Suzano, mas peguei boa parte que eu entrei vendo a discussão. Acho que a gente tem aí uns bons caminhos, né? Acho que o que eu poderia dizer para vocês assim é que quando a gente entrou nessa pandemia, né, que as escolas começaram a fechar, a gente ficou bem preocupado, porque a gente já estava com o desenho do programa Suzano de Educação redondinho, apresentado para vocês, com viagens marcadas e tudo pronto para a gente ficar perto de vocês. E aí a gente viu que não era mais possível fazer isso, né? E aí eu acho que essa saída, quer dizer, o que é a essência do arranjo é a colaboração. Né? E a colaboração não é só quando a gente está perto. A colaboração é numa corresponsabilidade pela importância que o território tem, pela necessidade do território. Então, nesse contexto, de maneira nenhuma seria possível a gente recuar neste programa, né? E foi aí que a gente começou a funcionar, colocar a cabeça para funcionar, para ver qual era o melhor jeito da gente não perder essa essência da colaboração quando a gente está falando de um arranjo, né? E acho que as iniciativas aí, as coisas que eu tenho ouvido, do tanto que vocês têm colaborado aí uns com os outros, com a gente também, a gente tem a possibilidade no SEDAC de levar muitas das contribuições de vocês para outros programas, para outros territórios, para outros municípios, né? Porque eu acho que, de fato, uma lição que essa pandemia tem nos mostrado é que sozinhos a gente não é ninguém, né? Mas que a gente também é o todo. Então, a gente precisa estar junto, né? E o tanto que isso tem fortalecido, porque a gente está vivendo um momento e um contexto que não tem o certo, né? Tem o possível, que a gente pode ser mais... Roberta, acho que teve um problema com o áudio.
Mas acho que está voltando. Isso. Roberta está cortando. Acho que saiu a Roberta, que pena. Acho que isso, a Roberta traz um aspecto importante, né? Que é de toda a expectativa que nós tínhamos, apostando na questão do regime de colaboração, e o quanto que a hora que começou a pandemia nós precisamos pensar mesmo de como garantir um contexto colaborativo na formação. E eu acho que esse encontro de hoje, né, com essa possibilidade de termos todos vocês aqui, trocando ideias e comentando aqui sobre o mesmo assunto, eu acho que é a concretização dessa nossa ideia, né? E nós esperamos poder continuar. Roberta, você conseguiu voltar? Parece que sim, está bem oscilante aqui a internet. Mas é isso, gente, não estamos sozinhos. Acho que essa é a principal mensagem que eu queria dar para vocês, e que o arranjo se faz na colaboração, seja porque estamos pertinhos ou porque estamos à distância, mas essa é a essência que para permanecer nesse programa, e a gente precisa colocar isso para funcionar. Então, contem com a gente está contando muito com vocês, para que, de fato, todos os estudantes de vocês possam ter a garantia do direito de aprendizagem integrada, tá bom? Contem com a gente. Gente, nesse sentido, a comunidade educativa acho que tem se esmerado, né, em construir vários canais, várias formas, cada um no seu projeto, no seu programa, e nós temos trocado também internamente muitas ideias e muitos materiais. Então, a gente está disponibilizando para vocês o link aqui do livro Diálogo Escola-Família, que nunca se mostrou, acho que, tão importante num contexto como ele é agora, que tem dicas, tem orientações, tem sugestões de pautas, sugestões de atividades, de vídeos, de ações e abordagens que a gente pode fazer para fortalecer esse vínculo da escola com a família e fortalecer esse diálogo. Além disso, a gente também tem, toda quarta-feira, o SEDAC tem feito lives com especialistas nossos para discutir temáticas relevantes, importantes agora nesse contexto. Então, a gente tem uma live, aconteceu ontem, sobre a educação infantil, sobre a reorganização do calendário escolar na semana passada, uma live que eu fiz com o Fernando discutindo a importância da comunicação e estratégias de comunicação com as famílias. Então, acho que procura lá, acessa nossas redes sociais, isso tudo tem ficado gravado, assim como outras instituições parceiras têm feito também muitas iniciativas. Levantem suas demandas, vejam o que você precisa saber mais e busca, porque, como a Roberta falou, está todo mundo nesse contexto, né? Todo mundo querendo contribuir, colaborar uns com os outros, e a gente acredita que o arranjo vai se fortalecer assim, e que o regime de colaboração entre estados e entre os municípios também vai se fortalecer a partir das nossas ações. A gente agradece muito, eu vou abrir para os formadores se despedirem também. Nós chegamos ao final, acho que num tempo que não foi tão cansativo assim, e era a nossa intenção também abordar assuntos de maneira bem objetiva para apoiar vocês. Então, Miro. Bem, eu queria dizer que vocês, professores, técnicos de secretaria, toda a equipe das secretarias, secretários também que têm nos acompanhado, têm sido verdadeiros heróis, né? E como o Fernando nos trouxe, temos tido a chance de sermos protagonistas da reinvenção da história, né? Da história que tem nesse porvir da pandemia, né? Eu acho que a ressignificação da nossa sociedade passa pelo ambiente escolar. Então, temos um importante papel em nossas mãos. Vejo trabalhos incansáveis de cada uma das secretarias que eu acompanho e também dos arranjos dos meus colegas formadores. E quero parabenizar vocês, dizer que vocês não estão sozinhos e que contem com a gente, com a SEDAC, com a Suzano, com o programa Suzano Educação, para que, de fato, a gente possa garantir esse sucesso aos nossos estudantes, né? Em uma educação de qualidade a todos e todas. Um abraço. Fê?
Bom, agradecer, dizer mais uma vez da honra e do privilégio de participar de uma roda de conversa tão bacana, com tanta gente contribuindo. E eu acho que é com esse desejo, é esse desejo que eu quero, que eu espero que se espraie para a nossa vida daqui para frente, que a gente continue, de fato, construindo juntos, pensando juntos, para que a gente possa garantir aí o sucesso escolar de todos, né? O direito à aprendizagem de todos e todas. Então, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos e contem sempre com a gente. Um abraço. Ruth? Gente, muitíssimo obrigada. Eu vi gente aqui que assiste o webinar 4 por dia e assistiu a nossa. Isso é muito bacana, saber que vocês estavam aí do outro lado, ouvindo coisas que não são novidades, mas nós conseguimos repassar para vocês que nós temos esperança de dias melhores, nós acreditamos na educação enquanto professores, enquanto formadores, e a comunidade educativa SEDAC, ela não vende carro, ela não vende cavalo, ela vende educação, ela cuida da educação, ela cuida das pessoas, e nós estamos aqui. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês, um beijo no coração de cada um. Rô, quer despedir? Quero, lógico. Bom, gente, um prazer estar aqui. Eu estava lembrando de uma frase que uma coordenadora de gestão do SEDAC fala sempre, a Maura, que quem cuida precisa ser cuidado, né? Então, que o arranjo cuide de vocês, para que vocês cuidem dos professores, dos diretores, dos coordenadores, das famílias e dos filhos dessas famílias, tá bom? Um abraço. Gente, eu agradeço aos meus parceiros aí, né, que, nesse esforço que a gente tem feito de apoiar os municípios no arranjo, agradeço ao SEDAC pela oportunidade também, ao Programa Suzano de Educação, e eu tenho certeza que nós nos veremos em outros momentos ainda este ano, e que vamos seguir juntos, né, para fazer a diferença, para transformar as nossas realidades com os recursos que a gente tem. Muito obrigada a todos, agradeço a participação de todo mundo aqui no chat e vamos em frente, tá bom? Um beijo.